Trabalho para uma empresa de eletricidade que fornece energia para mais de uma dúzia de armazéns e fábricas. Podem pensar que eu sou um segurança exagerado. Eu ando ao redor da subestação para ter certeza que algum disjuntor não desarmou ou que algum pássaro não se aninhou em cima de algum transformador. Eu trabalho no turno da noite, o que significa que passo a maior parte das minhas noites sentado em um trailer e lutando para evitar o tédio. A única vez em que esse trabalho envolve um trabalho realmente é quando chove. Em primeiro lugar, algumas informações básicas. Qualquer que seja a imagem que você tem em sua cabeça desse lugar, provavelmente você está errado. São milhares de hectares de bosques, rios e estradas rurais, com um ou outro armazém ocasional. Então, chamar esse lugar apenas de remoto não faz jus. Até mesmo as pessoas que vivem nos arredores não sabem que estamos aqui. Quase não há ninguém por perto, exceto os animais, os cervos. Você vai ver 50, talvez até 60 por noite. As subestações são apenas barracos no meio da floresta. A parte mais difícil do trabalho não é verificar elas, é encontrá-las. Eu não quero entrar em muitos detalhes, eu gosto do meu trabalho e gostaria de mantê-lo. Mas havia uma cidade mineira aqui perto, e quando eles construíram uma represa rio abaixo, todo lugar se transformou em um lago. Os moradores foram forçados a se mudar. A mina e as fábricas foram inundadas. E depois, quando o lago baixou, eles demoliram tudo para construir novas fábricas. Agora é aqui que as coisas ficam interessantes. Quando eles demoliram todos aqueles edifícios, eles não demoliram os porões. E a maioria dessas subestações tinha conexões subterrâneas. Embaixo de cada um desses pequenos barracos no meio da vegetação, há uma extensa rede de túneis conectando-se a centenas de porões para prédios que nem existem mais. Esse complexo subterrâneo é basicamente sem fim. E quando chove, os porões inundam. E quando chove forte, a água sobe dos porões e inunda as subestações, que estão repletas de equipamentos de alta tensão extremamente sensíveis. Começando a ver o problema? É aqui que eu entro. Meu trabalho é dirigir até cada uma dessas subestações, descer até o porão e verificar se as bombas do reservatório estão funcionando. Nós geralmente fazemos isso quando a água atinge uma certa altura, mas os flutuadores que indicam o nível podem travar ou as bombas precisarem ser substituídas. Eu sei o que você está pensando. Por que então não tampar os porões? Bem, além do custo e ter que desligar cada subestação enquanto trabalhamos, há também o fato de que esse trabalho existe em parte porque alguém tem que verificar esses reservatórios e bombas. Portanto, nenhum de nós está exatamente ansioso em chegar e dizer isso para a gerência e ficar sem trabalho. Quando você é contratado no primeiro dia, os veteranos dizem sempre a mesma coisa. Não fique brincando pelos porões, não fique vagabundeando, não se meta explorador. Desça, faça o trabalho, suba. Atenção onde você pisa e sempre leve duas lanternas. Alguns desses túneis têm quase um século, feitos quando o código de obras significava que eles não deveriam desabar 5 minutos depois de serem construídos. Além disso, plantas que descrevem esses locais foram perdidos no dilúvio.
Ninguém sabe o que está aqui embaixo, o que está conectado com o que. O cara que me treinou uma vez andou de uma subestação para outra sem nem mesmo ver o céu. São mais de 5 quilômetros de túneis. E acredite em mim, você não acreditaria em nenhuma das porcarias que encontramos lá embaixo. Esse túnel subterrâneo aqui, vamos chamá-lo de Subestação 9. O mais longe que qualquer um de nós alcançou nesse túnel foi cerca de meio quilômetro, o que dá mais ou menos uns 5 campos de futebol. O que há além disso, você pode perguntar. Ninguém tem ideia. O túnel desce, deixando o resto completamente submerso. Nós tentamos bombear, mas a água não desce mais do que esse nível. O que significa que ninguém sabe quantos mais túneis e porões existem além desse ponto. Tenho mais para compartilhar, incluindo fotos. Amanhã eu falo mais sobre isso. Ok, comecemos pelo início. Muitas pessoas me enviaram mensagens dizendo que a foto não é legítima, que não tem como haver quilômetros de túneis por aqui, etc. Vamos acabar com isso, ok? Agora que resolvemos isso, eu vou responder a algumas perguntas que as pessoas têm feito. Usamos bombas de depósito baratas, porque a nossa empresa não quer gastar dinheiro para instalar mais nada. Dito isso, algumas das subestações têm algumas bombas centrífugas antigas, ali ou em um porão adjacente. Nós passamos mangueiras e as usamos como backups para as áreas que ficam muito inundadas. O problema é que algumas dessas bombas têm mais de 50 anos e é difícil encontrar peças compatíveis e poucos de nós, além de mim e outros caras, sabem consertá-las. Nenhum de nós é realmente eletricista. Nós só supervisionamos o sistema elétrico. Em vez de pagar profissionais treinados para vigiar o lugar, eles nos pagam uma fração do valor. Daí, quando encontramos um fusível queimado, um transformador avariado, nós chamamos os eletricistas e eles que cuidam do problema. Também somos os responsáveis por verificar os disjuntores a óleo e manter as subestações secas. Os eletricistas não vão para os porões. Lidamos com muitas subestações, mais de 50. As duas maiores têm transformadores de 220 kV, eles caem para 66 kV, e também temos algumas estações de reforço, uma planta de água potável e mais algumas outras coisas. Não quero ser muito específico sobre a cidade mineira ou quando foi inundada, porque eu prefiro que as pessoas não descubram onde é ou quem eu sou. De novo, eu gosto do meu trabalho, mas direi que depois do dilúvio a mina desabou e nunca mais foi reaberta.
A coisa mais assustadora que já vi por aqui foi uma família de gambás. Se isso não soa muito assustador, então eu presumo que a sua lanterna nunca bateu em um par de olhos brilhando no meio da escuridão enquanto você está tropeçando em um túnel subterrâneo a vários quilômetros de distância de qualquer alma humana no mundo. Algumas pessoas têm perguntado sobre o sempre leve duas lanternas. Me deixe mostrar uma coisa para vocês. Viram como fica escuro quando eu desligo a minha lanterna? Agora imagine que essa é a sua única lanterna e você a perdeu. Imagine ter que andar por esses túneis na escuridão absoluta. Para piorar a situação, vê isso? Esse é um buraco cheio de água. Esses porões estão cheios de coisas assim: valas de drenagem, pisos desmoronados, poços de elevador, poços retos. Alguns têm poucos metros de profundidade, outros têm dezenas de metros. Um de meus colegas de trabalho caiu em uma coisa dessas e me deixe dizer isso a vocês, não foi engraçado. Alguns até descem para um subsolo inferior que foi completamente inundado. Há câmaras inteiras aqui cheias de bombas e máquinas velhas que estão submersas por décadas. E, novamente, vocês não acreditariam em alguma das merdas que nós encontramos por aqui. Ok, já faz um tempo desde a última atualização, mas eu queria responder a mais algumas perguntas. Quando descemos, temos um monitor de O2, somos bastante preocupados com coisas como bolsões de nitrogênio. Também usamos luvas grossas, botas de borracha com bico de aço e máscaras do tipo respirador facial, no caso do amianto. Muitos desses lugares cheiram exatamente como parecem e às vezes eles cheiram até pior. Você ainda pode encontrar algumas coisas da antiga cidade por aí, na floresta, principalmente lajes de concreto. Existe até mesmo a lataria enferrujada de um caminhão preso em uma árvore em algum lugar por aqui. Não temos ideia de onde está a mina destruída e, francamente, nenhum de nós está interessado em ir procurar por ela. Provavelmente está cheia de gases venenosos e outras merdas tóxicas. Dificilmente encontramos animais aqui embaixo, porque não há muitas maneiras de eles entrarem. Eu ainda não tenho ideia de como aqueles gambás conseguiram fazer isso. Alguns de vocês têm me perguntado se alguém já se perdeu por aqui. Bem, sobre isso, lembra da coisa de levar sempre duas lanternas? É apenas o bom senso. É difícil encontrar o caminho por aqui. Não há sinal de celular e com o risco de escuridão total. E imagine isso sozinho. Como você vai se virar sem a luz? Com quilômetros e quilômetros de concreto em decomposição, poças de água rançosa e máquinas enferrujadas. Nós temos um ditado no trabalho: toda regra é escrita com sangue. A razão pela qual todos nós carregamos duas lanternas é o que aconteceu quando alguém não fez. Eu tinha um colega de trabalho, vamos chamá-lo de João. João era um cara legal, inteligente, boa cabeça para números, tranquilão, do tipo calado. Junto comigo e mais três outros, nós cuidávamos dos turnos da noite para toda a turma. Um ano,
Durante uma tempestade torrencial, as nossas bombas ficaram sobrecarregadas com muita água entrando. Elas não conseguiam bombear rápido o suficiente. E João queria ligar alguma dessas bombas centrífugas antigas que ficavam por aí nos porões como forma de ajudar no bombeamento. Foi uma boa ideia, mas deu muito trabalho e algumas dessas bombas não eram ligadas há décadas. João insistiu. Ele foi atrás de todas as bombas que conseguia achar, fez a manutenção, conectou-as com as mangueiras e conseguiu manter as nossas subestações secas até o final desse período de chuvas fortes. Poucos dias depois de termos tudo sob controle, eu fiz uma troca de turno e acabei chegando durante o turno do dia. Eu ia ser o substituto do João, mas quando cheguei ao trailer, a caminhonete da empresa e o João estavam fora. A última entrada no livro de registro mencionou a saída para ele verificar uma bomba do reservatório em uma das subestações. Eu tive que andar até essa subestação atrás dele. A caminhonete estava do lado de fora. Eu desci as escadas e procurei por João por mais de 2 horas. Então, chamei a polícia. Houve uma investigação e uma busca. A maioria de nós veio fora do horário de trabalho para ajudar nas buscas. Nós examinamos esses túneis por mais ou menos um mês, talvez mais, mas nunca encontramos nenhum fio de cabelo dele. Cerca de um ano depois, uma colega de trabalho, vamos chamá-la aqui de Patrícia, me chamou e me mostrou algo que encontrou durante uma de suas rondas, uma lanterna com pilhas esgotadas. Tinha uma fita adesiva enrolada no punho com as iniciais de João. Algumas pessoas estão expressando ceticismo em relação ao tamanho desses porões e se eles estão todos realmente interconectados. Então eu fiz um pequeno vídeo para tentar dar a vocês uma noção do espaço por aqui.
Desculpem a respiração pesada, novo tipo de máscara e eu ainda não me adaptei com ela. Viram aquele túnel no final? Isso é parte de uma outra instalação que é tão grande quanto essa pelo qual eu andei. Eu vou tentar fazer uma filmagem dela mais tarde. Enfim, mais respostas às perguntas. A política da empresa é que não devemos explorar essas áreas. Eles sabem que às vezes fazemos isso, mas fecham os olhos. E não, nunca encontramos o corpo do João. No que diz respeito à polícia, ele se perdeu na floresta. Já para nós, ele caiu em algum lugar no subsolo e se afogou. Para aqueles de vocês que estão dizendo que deveríamos ter fechado as instalações, drenado os porões e continuado procurando pelo João, isso é basicamente o que tentamos fazer. Lembrando de que estamos lidando com enormes estruturas subterrâneas que estão se enchendo de água há décadas. Então, a menos que você esteja disposto a iniciar um projeto de escavação de US$ 1 bilhão para secar e escavar todos esses porões, literalmente não há maneira de recuperar esse corpo. E, se você acha que parece assustador trabalhar dentro de um enorme complexo subterrâneo, sabendo que o cadáver afogado do seu colega de trabalho está escondido em um subsolo inundado em algum lugar debaixo dos seus pés, você está certo. É assustador pra caralho, na verdade. É por isso que a maioria de nós fica longe da do subestação onde ele desapareceu. Muitos de vocês disseram que gostariam de ouvir sobre aparições ou coisas do tipo. Bem, eu sei que isso vai ser decepcionante, mas fora o que aconteceu com o João, nada de mais assustador me aconteceu por aqui. No entanto, alguns de meus colegas de trabalho me contaram sobre algumas coisas que eles encontraram. Eu não sei se posso confiar no que eles dizem, mas eu vou citar alguns exemplos. Patrícia disse que em pelo menos 3 ocasiões distintas ela ouviu algo como uma música antiga de rádio abafada e tocando lá embaixo. Ela não reconheceu a música, mas disse que era a mesma música em todas as 3 vezes. O Ed, o cara que me treinou, disse que ouviu algumas das bombas antigas funcionando por conta própria. Na verdade, isso não é tão raro. O João consertou um monte delas, algumas das quais ainda estamos utilizando. Mas o Ed disse que aquelas que ele escutou não são as que o João consertou. Elas estão bem mais no fundo, em algum lugar em outras partes do complexo que nunca exploramos. Essa é outra coisa que eu preciso esclarecer e acho que conta como algo assustador. Nós nunca exploramos todo o complexo. Ainda não. Ainda existem dezenas de passagens, portas e escadas que nós nunca descemos. O Felipe, um dos veteranos, afirmou que uma vez viu um cara pálido e nu agachado em um dos túneis, mas temos certeza que ele está mentindo para nós. O que na verdade ele viu era algum gambá. Ele também disse que viu uma seção da subestação 9 que se conecta à mina destruída. 2 funcionários novatos relataram ter ouvido batidas e gritos do outro lado de uma porta lacrada. Várias portas aqui estão soldadas. Em ambos os casos, os caras foram procurar outro emprego. Eu mencionei que temos uma estação de água potável, mas deveria ter esclarecido que tínhamos uma estação de água potável. Ela está abandonada agora. Ninguém jamais foi capaz de conseguir fazer a água potável funcionar nesse lugar. Todas as torneiras e ralos ficariam entupidos com essa pasta cinza e gelada que cheira peixe podre. Usamos um banheiro portátil e trazemos água engarrafada nas caminhonetes. Então, é basicamente isso. Como eu disse, não encontrei nada disso eu mesmo, então eu sou bastante cético em relação a esses assuntos. Ok,
Já faz um tempo que não posto nada, mas tem algumas novidades. O Ed encontrou o celular do João. Ele quase quebrou a coisa quando estava mexendo na água, tentando achar alguma ferramenta que caiu enquanto tentava consertar a bomba de um dos depósitos. O João mantinha o seu celular em uma dessas capas à prova d'água, então ele estava em boas condições e ainda conseguia manter uma carga. Examinamos o conteúdo e, bem, como a maioria de nós, ele ocasionalmente tira fotos do que está aqui embaixo. Nós reconhecemos a maioria dos locais, mas não os das últimas fotos. Aqui é que está a parte confusa. O Ed encontrou esse celular na subestação 9, mas de acordo com o cronograma da manutenção, o João nem chegou perto da subestação 9 no dia em que desapareceu. Estamos todos meio assustados agora. A Patrícia e alguns outros estão falando em cair fora. De qualquer forma, todos nós conversamos sobre isso e decidimos que a melhor opção é entregar o celular à polícia e deixar que eles resolvam o que fazer. Eu quase esqueci essa última foto aí. O Felipe disse que já viu esse túnel antes e ele disse que é da mina destruída. A polícia está envolvida. Parece que alguém tacou fogo na bunda da empresa, porque agora eles estão movendo mundos e fundos para drenar a subestação 9. Trouxeram umas bombas gigantescas para fazer isso. Todos nós temos trabalhado horas extras, o pagamento é bom, mas ninguém está realmente feliz. Nenhum de nós está realmente se sentindo à vontade aqui agora. Para mim, isso é uma perda de tempo. Honestamente, o celular do João deve ter sido apenas levado pela água de alguma forma. Nós não vamos encontrar ele aqui. O lado bom, pelo menos nós veremos que merda tem no final daquele corredor. Patrícia e outros dois caras saíram hoje. A empresa está me oferecendo pagamento extra para cobrir os turnos enquanto procuram novos trabalhadores. Ninguém vai mais para os porões, não a menos que seja absolutamente necessário. O, o corredor inundado da subestação 9 ele termina em um lance de escadas que desce mais fundo e eles acham que encontraram o corpo do João. Não, era de João.